graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. É um prazer para nós estarmos aqui nessa igreja, conhecendo vocês. A Sandra é quem me traduz. Algumas pessoas me disseram que ela tem voz de anjo e eu sou grata a Deus por isso. Agradeço também a experiência que nós estamos tendo nesse dia em compartilhar, em conhecer os surdos da igreja, os irmãos também, no período da manhã. E conforme Salmos diz, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso é muito gostoso quando a gente vai conhecendo um pouco mais do corpo de Cristo. E nesta noite nós estaremos ministrando a palavra. E eu estive fazendo alguns contatos com o pastor Osni e com a Cláudia durante esses dias, e sabendo que o ministério está começando. Quais são os surdos que estão presentes aqui? Levantam a mão. Somente os surdos. Isso. Ótimo. Então, estes são os surdos que estão presentes. E de manhã nós pregamos, eu fiquei do outro lado, eu preferi vir para cá, porque os surdos têm a comunicação visual. Não é a nossa língua, ela é espaço visual, então a gente precisa ficar um pouco mais perto para visualizar as expressões, os sinais, a estrutura da língua. Então, fico mais perto dos surdos aqui e vocês conseguem me acompanhar também através da tradução. Mas eu quero agradecer realmente a oportunidade de conhecê-los. Algumas pessoas fizeram o sinal amém, assim é amém, olhem só. Amém. Façam como se fosse os gestos do vôlei, né? Parece? Então, amém. Esse é o sinal de amém. Eu percebi que vocês são muito bons para aprender Libras. De manhã, eu percebi que alguns já pegaram alguns sinais que eu expliquei, né? Então, vocês são ótimos aprendizes da língua. Então, eu espero que vocês aprendam mesmo esse idioma. Isso seria incrível, né, que a igreja aprendesse essa língua. Eu sempre digo que a deficiência auditiva, a surdez, ela é apenas uma situação, né? E eu digo que o importante é que no nosso coração a gente ouça Deus, certo? E eu sou feliz porque eu sou surdo. Porque eu durmo muito bem. A minha esposa, às vezes, acorda irritada. Ela fala, ai, tinha muito barulho de trânsito, o cachorro estava latindo, o alarme disparou. E eu dormi tranquilamente. Eu falo, olha, problema seu. E ela fala, que inveja. Que inveja, Fábio, porque você dormiu muito bem e eu não. Às vezes o telefone fica tocando, não é? Em alguns ambientes, com um monte de telefone tocando, e o surdo não precisa ficar preocupado com isso, com o telefone tocando, atendendo o telefone, né? Então, olha só, como ser surdo é muito vantajoso, né? Então, é o mundo do silêncio, né? E nesse mundo do silêncio, nesse mundo da calmaria que eu vivo e que os surdos vivem, onde vocês vivem nesse mundo do som, não é? A gente acostuma, nós somos acostumados a viver nesse mundo do silêncio. Então, eu digo que vocês sofrem e o surdo não. Tá? Então, é bem melhor ser surdo. É a minha perspectiva. Mas eu agradeço a Deus porque o Senhor me fez assim. E a palavra de Deus em João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3, João estava, ali em João é registrado o momento que Jesus estava andando com os discípulos e os discípulos viram um cego. E eles falaram, Jesus, esse rapaz, ele é cego por causa do seu pecado ou por causa do pecado dos seus pais? E Jesus disse, não tem nada a ver isso. Ele é cego para que o meu Pai seja glorificado. Ou seja, para que o Pai seja glorificado. Você pode conferir depois, João capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Então, a surdez é para que o Pai seja glorificado. Eu entendo assim.
a limitação física para que o Pai seja glorificado. Deus, ele tem todos os seus propósitos, os seus planos que são perfeitos, não é? E existe uma missão específica para esses grupos. E Deus, ele compreende, ele faz com que as pessoas venham compreender. Deus quer usar, não é? E usou muitas dessas deficiências no momento certo. Isaac, depois que estava já avançada a idade, ele ficou cego e pôde abençoar os seus filhos. Jacó, quando brigou com o anjo, ficou coxo, não é? E a sua vida foi restaurada, e nós somos abençoados por causa, não é? Da sua bênção. Nós vamos ver ali, quando Deus chama Moisés, ele era gago, e Deus usa e precisava da sua comunicação para que ele fosse falar com o faraó. E Deus chama ele especificamente para comunicação, porque ele deveria falar com um grande líder. Ou seja, para Deus não existe deficiência, para Deus não existe limitação, porque Deus usou tantos esses homens. Então, para Deus, quando a gente olha para a palavra deficiência, se você tirar a letra D, fica somente eficiência. Então, Deus, ele tem esse olhar para nós. Ele não nos olha com a deficiência, não é a sua perspectiva assim. E às vezes você pode pensar, mas agora os surdos estão aqui, como é que eu vou fazer para me comunicar com eles? Né? Como é que eu vou fazer porque eles não ouvem? Como que isso funciona? A minha voz, eu falo também, mas a minha voz, como eu não ouço, a minha voz é um pouquinho diferente. Né? Mas olha só, Deus usa os intérpretes, mas eu consigo me comunicar também. E Deus pode fazer com que você se comunique com os surdos. Deus pode trazer dons para você, e de repente nessa noite Deus vem e revele um dom específico, ou você nessa noite vai desenterrar um dom que você sabe que você tem. Ou seja, o Espírito Santo, ele distribui dons específicos. Ou seja, eu surdo estou falando para você nessa noite. E que você creia assim. Amém? Amém. Que lindo vocês fazendo. Amém. Isso é muito bom. Né? Que nós estejamos nessa concordância, de acordo com o que Deus deseja. Seja feita assim a vontade dEle, na terra como no céu. Essa concordância. Isso é muito bonito. Amém. Nós vamos, neste momento, meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu estive refletindo. Nessa manhã nós trouxemos um tema, a igreja vista de cima como uma igreja fiel e uma igreja perseverante. E logo à tarde eu comecei a meditar e pensando no que o Senhor queria que... E de repente Deus me falou assim, traga um pão. Sabe quando o pão ele é feito novinho? Tirado do forno? A gente gosta, não é? E eu senti o desejo de trazer um outro tema nessa noite, diferente do tema da manhã. Então é como se fosse esse pão novo, tirado do forno, quentinho. E eu fiquei pensando, e eu vi essa figura na minha mente, não é o mesmo tema, Fábio. E aí eu falei com o pastor Osni, será que eu posso pregar outro tema, pastor? Né? Conversei com a Cláudia. Pode, fica livre com o tema que você quiser. Porque me veio essa figura do pão, e eu queria trazer um outro tema. Eu vi que Deus queria que Ele servisse esse pão fresco para os irmãos que, porventura, estiveram de manhã e estão hoje à noite novamente. E o desejo que veio no meu coração, e eu lembrei de uma passagem onde nos fala muito, e ela é muito aplicável para nós como cristãos. É de quando é como se fosse a nossa vida ela sempre vai ser permeada por essa circunstância, ou seja, a nossa vida, nós temos momentos bons e momentos adversos, e a gente vai ver, de acordo com a palavra de Deus, num contexto que são as tempestades, certo?
Porque nós estamos sujeitos a passar por tempestades, e vamos passar por momentos de bonanças. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. E nós vamos ler até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Encontraram? Marcos, capítulo 4. Se alguém puder desligar o ar-condicionado que está aqui na minha direção, por favor. É possível? É que eu vou deixar a Bíblia aberta e, de repente, as folhas da Bíblia, ele está ventilando. Aí. Obrigada. Está ventilando, eu não consigo segurar, né, a Bíblia porque eu uso meus braços, né, para fazer os sinais. É diferente do pastor que ouve, né? O pastor que ouve pode segurar a Bíblia e falar com as mãos e falar com os lábios. Mas eu não. Eu preciso falar com os braços. Então, fica um pouco complicado. Eu tenho que competir com o ar-condicionado. Eu uso as minhas mãos para me comunicar. Obrigada. Então, vamos lá? Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Desculpa, vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse trecho, ele nos mostra o momento onde Jesus está com os seus discípulos. E aqui fala de uma grande tempestade e logo em seguida a bonança. E aqui Jesus, ele desafia os discípulos, ele dá uma grande lição para os discípulos a respeito da confiança, a respeito da fé colocada
em Deus, ou até mesmo nele, porque Jesus estava com eles. Quando nós pensamos nas tempestades, nas adversidades, e nesse texto, nós vamos buscar entender o que ele vai nos ensinar, como que nós somos colocados diante das tempestades e como que Deus quer trabalhar conosco diante das tempestades. Primeiro, nós vamos buscar entender assim, que Jesus, ele convida os discípulos para atravessar o mar. Então, em primeiro lugar, observem que Jesus, ele faz o convite aos discípulos: vamos atravessar o mar. O convite é feito por Jesus. Ou seja, quando a gente vê aqui no versículo 35, que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. A primeira coisa que a gente aprende, que a gente pode observar aqui, é que Jesus ele faz o convite aos discípulos: vamos passar para outra margem. O Mar da Galileia, ele fica numa região muito específica, rodeada de montanhas. E ele é como se fosse um lago, numa região baixa. E o mar, ele fica numa altura bem alta e ele fica um pouco mais abaixo. Então, o Mar da Galileia é um lugar muito propício para tempestades, para ventos inesperados. É um lugar onde isso acontece com muita frequência. Ou seja, Jesus, ele sabia que o lugar era arriscado. E Jesus faz o convite aos discípulos: vamos passar para outra margem. O lugar era arriscado. Havia perigo ali. Mas Jesus, ele lança o desafio: vamos passar para outra margem. Por que será que Jesus, ele faz esse convite aos discípulos? Passar para outra margem, passar para o perigo. Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus quer os levar para outra margem. É como se essa noite Jesus falasse assim para você: é necessário que você passe para uma outra margem. É necessário que você mude para o outro lado. Jesus, sabendo de todas as coisas, ou seja, conhecendo todas as coisas, a permissão de Deus e Jesus fazendo esse convite, passar para o outro lado, para a outra margem. O desejo de que os discípulos tivessem uma experiência maior. O desejo que Deus quer é que nós tenhamos experiências maiores. É necessário que haja mudança. É necessário que saiamos da zona de conforto. É necessário que nós venhamos aprender algo. Ou seja, exercitar a nossa confiança em Jesus Cristo. Era um lugar arriscado. Havia perigo ali. Em Jeremias, nós vamos encontrar, capítulo 29, versículo 11. Quais são os planos e os pensamentos de Deus? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus, ele tem proposto para você, desafiando você, uma mudança. Talvez ele queira que você passe para outra margem, mas os pensamentos que ele tem para você é de bem e não é de mal. Qual que é a outra margem? Passar para outra margem significa mudança. São coisas novas. Alguma coisa na sua vida
um comportamento. E nessa noite Jesus está falando assim, é necessário passar para outra margem. Eu quero que você mude para outra margem. Jesus fez esse convite aos discípulos. Talvez Deus tenha algo para te entregar e para Ele te entregar é necessário que você aceite o desafio de passar para outra margem. Pode ser que o seu barco comece a balançar um pouquinho, porque a tempestade pode ser que ela comece. E a tempestade, o início da tempestade, ela começa com vento, não é? A tempestade, o vento começa a soprar. Então, pode ser que você, ao passar para outra margem, ou se você já passou, você esteja percebendo que o vento já está soprando. O importante é saber que Jesus está com você no barco. Porque Jesus estava no barco. O barco balançava e Jesus estava dormindo. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. O barco balançava demais e Jesus tranquilamente estava repousando. Então, em primeiro lugar, o convite de Jesus, passe para outra margem. O que Ele está dizendo para você é isso. O que você precisa mudar? Qual desafio que você está entendendo, que o Espírito Santo está fazendo você entender? Passe para outra margem. Em segundo lugar, Jesus desafia os discípulos agora, realmente, para passar pela tempestade. E a Bíblia ela nos mostra várias situações onde pessoas passaram por meio de tempestade, sim. E as tempestades, elas são necessárias e elas são reais, onde nós somos transformados, onde Deus começa a trabalhar em nossas vidas no meio da tempestade. A tempestade, ela, para o cristão, não é coisa do diabo, tá? Nessa noite eu quero que você entenda que a tempestade, porque Jesus fez o convite, Jesus estava com os discípulos, e a tempestade, Deus permite tempestades. Quando nós vamos olhar no contexto bíblico de pessoas, e homens e mulheres que passaram por tempestades em suas vidas, e Deus sempre estava ali observando se realmente confiavam nele, e Deus, como se Ele estava testando a fé e vendo, e homens e mulheres que provaram a sua fé em Deus e continuaram firmes. E a palavra de Deus nos mostra vários exemplos, mas nesta noite nós vamos pensar em um exemplo apenas que eu vou trazer para vocês. E eu vou narrando esse exemplo, que é o exemplo de Abraão. Abraão, ele passou num momento de tempestade, uma grande tempestade, uma forte tempestade. E Abraão, quando ele é convidado para passar por essa tempestade, ele é chamado por Deus para subir até o monte, onde ele era casado, estéril, a sua esposa estéril, e eles queriam ter um filho, lembram? Sara não podia conceber, e durante muito tempo queriam muito um filho. E aí Deus vem e responde, dá a eles o filho da promessa, recebem o filho da promessa. E quando eles recebem o filho da promessa, já tem esse filho da promessa um pouco grande. Eu fico imaginando o zelo, o amor, o cuidado que eles tinham com esse filho. Mas aí um belo dia, Deus o convida para a tempestade. E fala assim, olha, eu quero que você entregue o seu filho como holocausto. Ele fala, o quê?
Ali começa um sinal de tempestade na vida de Abraão. Ali o tempo começa a fechar. E aí ele fala, mas o Senhor quer que eu entregue o meu filho como sacrifício? Isaque, o meu único filho, o filho da promessa. O Senhor quer o meu filho? Ali é um sinal de tempestade que vai começar. Naquele momento, então, de início de tempestade, onde Deus pede o filho, é como que se engolisse seco, não é? Aquele pedido. Ele aceita, é obediente. Mas imagine você no lugar de Abraão. E ele, então, pega o seu filho e atende a ordem de Deus. E vai começar um período de grande tempestade para Abraão. Porque havia uma ordem e ele deveria obedecer a essa ordem. Abraão levanta de madrugada, acorda o seu filho Isaque, prepara os animais para a viagem, leva com ele todas as coisas, viaja durante 3 dias. Imaginem só essa viagem durante o caminho. E aí Deus fala assim, eu vou te mostrar o lugar. E eu fico imaginando o coração dele. E olha, lá no monte Moriá, eu fico pensando na cabeça desse pai, de mão dada com o seu filho, pensando assim, eu vou lá, vou chegar lá e eu vou matar o meu filho. O meu filho que eu esperei durante tanto tempo. O meu filho que me deu grande alegria quando eu recebi. E a tempestade começa a aumentar. O meu único filho. Eu fico imaginando esses pensamentos na cabeça desse pai. E esse pai caminhando, o filho da promessa. E ele vai nessa viagem, com o seu filho segurando nas mãos do seu filho, todos esses pensamentos vindo à sua mente. E a tempestade começa a aumentar. Uma terrível tempestade. É como que se o barco de Abraão começasse a querer afundar, não é? Porque ele está sendo provado. E essa tempestade começa a ficar mais forte ainda. Abraão chega até o pé do monte, ele deixa lá embaixo os seus servos, pega o seu filho, sobe com Isaque até lá em cima. Com seu coração, imagino, batendo forte no peito, porque está chegando o grande momento e a tempestade começa a aumentar. Quando ele chega lá em cima, o seu filho olha para ele e fala, pai, cadê o cordeiro, pai? Abraão olha para o seu filho, e a tempestade começa a aumentar mais ainda. Olhando para o seu filho, e como que se descesse seco, um nó na garganta, ele responde para o seu filho. Imagina você no lugar de Abraão. Como responder à pergunta do seu filho? Eu vou te matar. Eu vou te entregar como sacrifício para Deus. Não. Ele olha para o seu filho em Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Eis o fogo e a lenha. O pai pergunta, Isaque pergunta, mas onde está o cordeiro? Versículo 8 lhe diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Chegam lá em cima, quando está tudo pronto, já cortou a lenha, preparou o altar. Eu imagino que o coração desse pai, e ali começa uma grande tempestade. O vento sopra muito forte. O tempo está muito fechado.
e seu coração está muito apertado, porque é o seu filho. E ele pega o seu filho no colo, coloca em cima do altar, e ali começa mais chuva. E quando ele levanta o cutelo contra o seu filho, ele ouve do céu um anjo dizendo que o segura e fala: chega, basta, Abraão, não precisa mais. Não precisa mais. Naquele momento vem a bonança e vem a paz. Naquele momento cessa a tempestade. E quando ele olha, Deus fala assim para ele: olha, não precisa mais. Abraão, não estenda a mão sobre o seu filho. Não faças nenhum dano para esse rapaz, pois agora sei que você teme a Deus, porque você não negastes o teu filho, o teu único filho. Eu imagino que o coração de Abraão naquele momento ficou tranquilo e em paz, e ele olha do lado e viu um cordeiro preso. O cordeiro que o Senhor havia preparado, ele tira o seu filho rapidamente, pega o cordeiro, coloca no altar, e ali ele entrega como sacrifício a Deus. Momento de paz e de bonança. Mas ele passou pela tempestade. Ele se manteve firme durante a tempestade. Quem o convidou para a tempestade? Ele foi desafiado para essa tempestade. Ele passou por essa tempestade. A tempestade aconteceu, mas o momento de bonança e paz chegou. Ela sempre chega. Sempre chega. Porque Deus, Ele não quer que nós fiquemos confundidos. Nós precisamos crer somente que Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. E quando os discípulos, eles estavam apavorados, desesperados ali, porque achavam que eles iam morrer, e eles vão ali, acordam Jesus e falam: Jesus, você não se importa conosco, Jesus, a gente vai morrer. Lembre-se sempre, Jesus estava dentro do barco, dormindo. No seu barco, se Jesus está, o seu barco não vai afundar. Quando Jesus está dentro do barco, o barco pode balançar, a tempestade pode vir, mas o barco não afunda. Nunca se esqueça disso. A tempestade, ela vem, e nesses momentos, como os discípulos ficaram olhando para a tempestade, se esqueceram que Jesus estava ali, Jesus tranquilamente estava dormindo. Eles somente olharam para a tempestade. Então, não se esqueçam que Jesus, Ele continua dentro do barco, e no momento exato, Ele vai cessar a tempestade. A tempestade, ela vai vir, mas no momento exato, vai vir bonança, vai vir paz. Pode chacoalhar o barco, mas Jesus vai trazer paz e vai trazer bonança. Nós precisamos acreditar nisso, porque Jesus e Deus, nos seus planos, Ele permite sim que passemos por tempestades. Quando você passar por tempestades, não tem como fugir dela. Mas se recorde sempre que Jesus, Ele está com você. E no momento certo, acalmará a tempestade. Se Ele mandar você passar pela tempestade, é porque Ele quer que você
tem uma experiência, é necessário a tempestade. E elas são reais. Elas são verdadeiras. Todos nós passamos. Hoje de manhã, eu disse Salmos 112, versículo 7, eu falei a respeito das más notícias. Não temas más notícias, mas que seu coração esteja firme e confiante no Senhor. Ou seja, o nosso coração deve estar firme e confiante no Senhor sempre. Confiando sempre no Senhor. Então, quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida no meio da tempestade? Ele vai te mostrar. Lembra que quando Jesus ele foi levado ao deserto, a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto. Jesus ele não foi levado pelo diabo para ser tentado lá. Você vai olhar depois. Mas a palavra de Deus ela é bem clara e diz que Jesus ele foi levado, em Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Certo? E Jesus ele venceu Satanás por meio da palavra. Isso para que nós tenhamos convicção de que haverá momentos de bonança, há momentos de tempestades. E que em todos os momentos, Deus ele sempre tem um controle de todas as coisas. Para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos ter maturidade, para que nós venhamos ter confiança nele, para que nós saiamos mais experientes, para que nós saiamos mais fortes do que a tempestade, para que nós venhamos ter mais intimidade com Deus. Porque no momento da tempestade, nós vamos desenvolvendo mais a proximidade com Deus. No momento da tempestade, nós somos mais sensíveis a buscar a presença de Deus. Sempre no momento da tempestade, nós estamos mais abertos a buscarmos a presença de Deus. Então, é necessário que nós venhamos exercer a nossa fé no meio da tempestade. Então, em terceiro e último lugar, Jesus ensina para os discípulos, ele nos ensina sobre a fé no meio da tempestade. Os discípulos eles estavam temerosos e a resposta de Jesus é: por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Essa que é a resposta de Jesus aos discípulos, depois de acalmar aquela tempestade, depois de vir a bonança, ele olha e fala: por que vocês estão assim? E nesse momento eu quero te falar um pouquinho da bonança. Quando nós estamos passando nos períodos da bonança, porque ela é boa, mas a bonança é como se fosse uma rodovia reta, sabe? Quando você está dirigindo, e aí você pode bater o seu carro. Se você está numa rodovia sinuosa, com muitas curvas, você tem mais atenção ao dirigir, não é verdade? Você dirige com mais atenção, você fica acordado, você fica mais atencioso. Ou seja, a tempestade ela faz com que você busque mais. Na bonança, é como se você estivesse nessa rodovia reta. Está tudo muito bem, muito tranquilo demais. Você fica um pouco mais tranquilo. Ou seja, você deve ligar a sua alerta quando você está em períodos de bonança. Porque você pode cair na sua fragilidade. Na tempestade a gente busca mais. A gente está um pouco mais atento. Na tempestade a gente está mais esperto. A gente está nessa rodovia sinuosa.
Na bonança, está tudo muito bem. Na tempestade, a gente corre para Deus. Não deveria ser, mas frequentemente a gente vê que é assim, né? Hoje de manhã eu falei com os irmãos a respeito da escada, que a vida cristã é como se fosse subir uma escada, que você vai pegando degraus e você vai subindo, 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 e é bem isso mesmo, porque você tem que subir degraus, sempre subindo degraus, e você não pode parar. E quando você sobe, se você para, o diabo sempre está lá embaixo, cortando o resto da escada que fica. Ele vai cortando o restinho da escada. E se você parar, meu bem, na bonança, ele te pega lá embaixo. Então, a bonança, ela faz com que você fique relaxado espiritualmente. Aí, lá na sua escada, o inimigo está lá embaixo, prontinho para te pegar. E ele te ataca. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que nós precisamos ser sábios, espertos, vigilantes, porque o leão, o nosso inimigo, ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Então, nós precisamos vigiar e ficar atentos, sempre subindo escada. Porque o inimigo está lá embaixo, ele não para. Ele está cortando o resto da escada. E se você não para de subir, ou seja, a tempestade ela é boa porque você fica esperto, né? Você está sempre subindo a escada. Você não para. Na bonança, está tudo muito bem a minha vida, está tudo ótimo. Aí você para de buscar Deus, né? E quando você está buscando, né? Você está na ativa. Você está proativo, está buscando sempre. Então, eu quero te dar um alerta. A bonança é muito boa, mas fique esperto. Continue buscando na bonança. Não se esqueça de buscar na bonança. Não seja só na tempestade. Está tudo tranquilo? Está tudo muito bom? Continue buscando. Não espere a tempestade para buscar. Observem só alguns exemplos de alguns que, na bonança, se perderam. Adão, lá na calmaria, lá no Éden, lá na bonança, não é? Pecou. Estava tudo muito bom lá. E depois, eu acredito que ficou esperto. Estava tudo muito bom na calmaria. Pecou. Davi foi na calmaria que, enquanto ele deveria estar lá na guerra, ficou lá no pátio do seu palácio e pecou. Onde ele deveria estar na guerra, foi no descanso que pecou. E somente na tempestade depois que ele se arrependeu. Somente na tempestade, na grande tempestade, que ele se quebrantou e se arrependeu. Somente na tempestade que ele realmente buscou a Deus, porque havia pecado contra Deus. Então a bonança, todos nós queremos. Mas fica essa alerta para você. Na bonança é muito fácil de você perder a noção do temor de Deus. Não perca o temor a Deus quando você estiver na bonança. Quero deixar esse alerta para você. Busque a Deus
nos momentos da bonança. Não perca a noção, o temor a Deus nos períodos da bonança. Eu não quero que você pense nessa noite que Deus manipula situações más para que nós estejamos buscando a Ele. Não é isso. Mas o que eu quero deixar para você nessa noite, de acordo com João 16:33, ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa consciência do cristianismo que nós precisamos ter, real. Não existe, nós não somos super-heróis nesse evangelho que nós devemos pregar. Temos momentos de tempestade, momentos de bonança. E sabemos que Deus continua nos amando e cuidando de nós nesses dois momentos sempre. O que nós precisamos aprender é que quando os discípulos estavam ali, lembram que o texto diz que outros barcos seguiram o barco dos discípulos, lembram? Mas o texto não fala a respeito daqueles outros barcos. Os outros barcos passaram pela tempestade. Mateus capítulo 5, 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que significa isso? A tempestade, não é? Ela é relatada para os barcos dos discípulos, mas os barcos que os seguiram não é relatada no texto. E Jesus estava com os discípulos ali, naquele barco especificamente. Isso significa que aqueles outros, nós não sabemos quem eram, e o texto não faz menção se eles passaram por essa tempestade ou não. Mas o que nós precisamos ter consciência, o que deve nos chamar bastante atenção, é que buscar a Deus sempre, nos comprometer com Ele sempre. Aqueles que conhecem a Deus e passam por tempestade, não é? Diferentemente daqueles que não conhecem, aqueles que não conhecem se desesperam. Aqueles que conhecem a Deus sabem que pode buscá-lo. Essa que é a grande diferença. Não precisamos andar desesperados, porque temos a quem nos recorrer quando passamos pela tempestade. Aqueles outros barcos entraram ou não na tempestade? Não podemos afirmar. Ou seja, a tempestade que você está passando, o que você vai passar, é para você. Ela é sua tempestade. Jesus faz o convite talvez para você nessa noite. Passe para outra margem. Então não coloque outras pessoas na sua tempestade. Não queira colocar seu vizinho na sua tempestade. Colocar seus parentes na sua tempestade. Jesus está com você na tempestade. O outro barco, nós não sabemos se passou pela tempestade. Então, não envolvam outras pessoas numa tempestade que não é delas. É sua, somente sua. E no final, virá mudança. Então, se a tempestade vier,
A pergunta que eu te faço: você está pronto para passar pela tempestade com Jesus? A pergunta que eu faço: você está pronto para passar por uma tempestade? Lembrando que Jesus está com você no barco? Sim? Lembre-se que no final virá grande bonança. Lembrando que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, sempre. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, que você esteja pronto para o convite de Jesus. Amém? Vá em frente. Passe para outra margem. Não precise ter medo, porque Jesus está com você. Você não está sozinho no barco. Não desista. Não volte atrás, mas continue navegando no barco. Jesus está dentro do barco. Qual que é o seu barco? Qual que é a sua tempestade? É um sofrimento? É uma dívida? É a falta de um perdão? Qual que é a sua tempestade? Continue firme. Jesus está com você no barco. Ele vai trazer bonança. Ele trará paz. Amém? Lembram de Jacó, para a gente terminar? Jacó, ele, antes de encontrar com Esaú, ele precisava se acertar com o seu irmão. E antes de encontrar com Esaú, ele passa uma noite lutando com um anjo. E quando aquele anjo pergunta para Jacó e fala assim: qual que é o seu nome? Ele fala Jacó. Ele fala: não, o seu nome não será mais Jacó, porque Jacó significa o enganador. O seu nome será agora Israel, príncipe de Deus. E muda a sua vida. Depois daquela luta com aquele anjo, ele sai coxo, ele encontra com Esaú, ele é perdoado pelo seu irmão, e há uma reconstrução do relacionamento entre os irmãos. Então nós vamos orar neste momento. Eu gostaria de convidar o pastor para vir aqui à frente. Vamos nos colocar em pé. O pastor fica aqui comigo. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos, Senhor, te dar graças pela tua palavra. A sua palavra que entre em nossos corações, palavra capaz de trazer mudanças em nossas vidas. Pedimos a Deus que teu Espírito Santo esteja trazendo luz a nós. Pai, que teu Espírito Santo esteja, em nome de Jesus, trazendo a fé que seus filhos precisam para exercer a tua palavra. Pessoas que talvez estejam passando por tempestade. Pessoas que talvez sejam levados a passar por tempestade. Pai, pessoas que estão clamando agora pela tua ajuda. Pessoas que estão passando por problemas difíceis. O Senhor pode todas as coisas. Pedimos a Deus que o Senhor esteja vindo ao encontro da necessidade dos seus filhos. E depositamos a nossa confiança, a nossa fé somente em Ti. Sabemos que o Senhor pode trazer, fazer todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor veja em nós corações quebrantados.
Que a sua presença seja real e verdadeira com cada um de nós. Que nós não venhamos andar inseguros, mas sim seguros na tua presença, confiantes em ti no meio da tempestade. Pai, que nós venhamos no meio da tempestade perseverar. Pai, que em nome de Jesus, que respostas dos céus venham para a sua igreja. Soluções, respostas do alto, curas. Pai, que teu Espírito Santo esteja se movendo aqui neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama do seu grande amor sobre essas vidas, Senhor. Pai, que algo novo seja feito. Nós pedimos algo novo dos céus. Declaramos, ó Pai, o teu grande amor pela tua igreja neste momento. Que haja um mover do teu Espírito Santo. Pai, que os seus filhos venham se recordar dia a dia que o Senhor é com eles e eles não estão sós. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja levantando as suas cabeças, fazendo com que eles venham andar firmes, constantes, perseverantes. Nós pedimos assim, ó Pai, abençoe a tua igreja, o teu corpo, o corpo de Cristo. Que essa igreja seja unida. Pedimos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Declaramos a vitória sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.